Fala, meu aluno exemplo, tudo bem com vocês? E para a aula de hoje, nós vamos falar sobre os poríferos. Os poríferos, eles apresentam a maior biodiversidade aquática, participando ali das relações no ambiente aquático. Essas relações podem ser harmônicas e os poríferos, eles apresentam uma grande biodiversidade entre eles mesmos. Você vai ter porífero de várias cores, de constituições diferentes dentro dos seus ambientes. Aí você vai ter a classificação taxonômica de sistemática do reino. Ele é do reino Animalia ou Metazoa, subreino Parazoa e o filo Porífera. Tranquilo? Vamos para a morfologia. A morfologia, a classificação morfológica dos poríferos nos arremete que eles são animais fixados no solo, eles são fixados no substrato, que é o fundo do mar, e são animais filtradores. Essa característica de serem animais filtradores é justamente em razão deles não conseguirem se locomover ali no fundo do mar. Então, o mecanismo que ele criou para obter alimento é justamente esse processo de filtragem ali da água, ok? E é um animal, alguns grupos, não são todos os grupos, tá? Possuem simetria radial, lembra lá que simetria radial é quando a gente consegue dividir o corpo desse animal de maneira igualitária, e alguns outros grupos são assimétricos, ou seja, dependendo da forma do seu corpo, você não vai conseguir dividir de uma forma simétrica, ter todos os lados iguais. É constituído por várias células, cada célula vai desempenhar uma função específica. Você vai ter coanócitos e amebócitos ligados, intimamente ligados, alguns tipos de espículas, algumas células dérmicas, epidérmicas, os porócitos e os poros. Lembra, cada grupo de célula vai desempenhar uma função específica dentro dessa esponja do mar. Tranquilo? Vamos aqui entender. Como eu citei anteriormente, ele é um animal filtrador. Como ele está preso no substrato, ele cria um mecanismo dentro do seu corpo para que ele possa capturar o seu alimento através do processo de filtragem. No nosso livro do Sistema Equipe, nós trabalhamos 3 morfologias: o ascanoide, o ciconoide e o leuconoide, que nada mais é do que tipos diferentes de esponjas do mar, mas o mecanismo de filtragem é o mesmo. Você observa aqui no ascanoide que, através dos poros, a água consegue entrar de fora para dentro e sair pelo ósculo, que é essa região, que é essa abertura aqui, como se fosse na boca, que não vai ter, como se fosse na boca da esponja do mar. Então, o ciconoide vai ter a mesma característica e o leuconoide, apesar de ser mais grosso, ele vai também ter a mesma característica. A água vai entrar de fora para dentro para que a esponja, através lá dos seus coanócitos, amebócitos, consigam capturar esse alimento. Tranquilo, gente? Vamos continuar. Lembra da morfologia que nós falamos anteriormente? Então, no nosso livro você vai ter coanócito, que é responsável pela captura dos alimentos e a digestão intracelular. Ligado aos coanócitos, você vai ter os amebócitos, que também é responsável pela digestão, pela reprodução
e pela regeneração do corpo das esponjas do mar. Você vai ter o porócito, que faz parte do revestimento corpóreo das esponjas, e você vai ter a espícula, né? Os grupos de espículas, que são estruturas de sustentação das esponjas do mar. As esponjas, ela é constituída por um elemento químico chamado sílica, que dá à esponja do mar rigidez, mas essa rigidez também possui uma característica de flexibilidade, né? Você sabe que o movimento aquático ali é muito intenso, então, apesar deles serem fixos no substrato, as esponjas do mar, ela vai ter certa flexibilidade ali no decorrer, em decorrência da frequência marítima ali. Tranquilo? E o pinacócito. O pinacócito ou porócito, que é um pinacócito, é um poro ou um canal que permite a entrada de ar de partículas englobadas. Então você está vendo que nesta situação não vai existir uma boca, um sistema digestório complexo, não vai existir um sistema respiratório complexo, não. No grupo dos poríferos, você vai ter células responsáveis em determinar ou em executar diferentes funções. Tranquilo, gente? Então, o que você vai lembrar? Estrutura dos poríferos: coanócitos, amebócito, porócito, espículas e pinacócitos. Lembrando que quem executa maiores funções ou funções mais específicas são os coanócitos e amebócitos, que nós vamos ver nesta imagem. Olha aqui a estrutura. Essa estrutura encapsulada aqui está o fluxo marinho, está aqui como se fosse o corpo, né, da esponja, a esponja do mar. Como se fosse do corpo da esponja do mar. Aqui você vai ter o coanócito, o amebócito, aqui você vai ter o coanócito. Você vai ter o processo de fagocitose. Lembra lá o que é fagocitose? É o englobamento de partículas sólidas. Então, a partir do momento que o fluxo da água começa a passar pelos poros, né, você vai ter o englobamento dessa partícula, a captura dessa partícula e o processo de pinocitose, que também é englobamento de partículas líquidas para a nutrição dessa esponja do mar. Você vai ter vacúolos digestivos, que é justamente, como o próprio nome já diz, que é para realizar a captura. E o flagelo, que é o que mais especificamente vai capturar esse alimento. Tranquilo, gente? Amebócito, os amebócitos vão estar muito intimamente ligados aos coanócitos, justamente para o processo de captura de alimento, digestão e distribuição para o corpo das esponjas do mar. Deixa eu só apagar aqui. E vamos agora para o processo reprodutivo. Você sabe que na reprodução nós falamos dois grupos: o processo sexuado e o processo assexuado. Lembra que o processo sexuado não obrigatoriamente tem que haver sexo em si. O processo sexuado tem a ver com troca de material genético. E o processo assexuado vai ter a ver com
cópias de cópias, né? O indivíduo, o ser, ele duplica o seu corpo, originando outro idêntico a ele. Então, nós vamos listar aqui 3 processos. O processo assexuado por brotamento, onde a esponja cria um broto, esse broto vai se desenvolver, cair no solo, né? E se tornar um novo indivíduo. O segundo processo, que é o processo B, é o processo de regeneração. Acontece como? Às vezes um animal bateu, ou o animal aquático bateu, ou a corrente marítima acabou batendo com muita força em cima de um coral, de uma esponja do mar, ou a própria ação do homem possa ser que ele destrua algum tipo de esponja do mar. Esses fragmentos, né, aqueles fragmentos que circularão, eles não serão perdidos. Ele possa ser que essas esponjas desagregadas, ou seja, os fragmentos, se reconstituam em um novo ser vivo, que é o processo de degradação, né? Degradou, criou um novo indivíduo. E o terceiro processo, que é o processo C, você vai ter a troca de material genético, que nós falamos que é um processo sexuado, onde eu vou ter a esponja do mar macho, que vai ter o gameta masculino, e a esponja do mar fêmea, que vai ter o gameta feminino. Ok? Então, ele vai trocar, vai haver a troca de gametas, vai originar uma célula-ovo, essa célula-ovo vai sair de dentro da esponja do mar e ser um novo indivíduo. Tranquilo, meus amores, até aqui? Então, aqui nós temos 2 processos assexuado, tá bom, gente? Aqui meu X ficou horrível. Assexuado e um processo sexuado. Eu cito para vocês 2 processos assexuado e um processo sexuado. Tranquilo até aqui? Ok, vamos lá. Então, como você observou, no filoporífera você não vai ter um sistema elaborado para a execução de uma determinada função. Você não vai ter um sistema digestório, você não vai ter um sistema respiratório complexo com alvéolos pulmonares, não. Você vai ter células, né, grupo de células que vão determinar ou vão executar determinada função. Então, o sistema de revestimento, ele vai ser realizado pelo pinacócito e pelos coanócitos. Claro, como você viu no slide anterior, deixa eu mostrar aqui para você. Você vai ter porócito, você vai ter espícula que dá sustentação, né? Você vai ter o porócito que permite o fluxo de água. Se você observar aqui dentro, os flagelos estão voltados para dentro do ósculo, que é esse canal central. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse canal central aqui, ó, essa boca central, é chamado de ósculo. Aqui dentro você vai ter o átrio, né? Então, deixa eu voltar aqui. Os coanócitos estarão voltados para dentro justamente para aproveitar o fluxo da água. Sistema digestório vai ser ausente. A digestão vai acontecer pelo intracelular, ou seja, quem que vai realizar a digestão?
os amebócitos e o coanócito. Tranquilo, gente? Opa, perdão. O sistema respiratório é realizado ou feito por difusão, de acordo com o nosso livro, que é um processo de transporte de célula para célula. O sistema circulatório vai ser feito pelos amebócitos, eles que vão ser responsáveis pela distribuição de nutrientes. O sistema excretor, quem vai executar vai ser o ósculo, que é aquela abertura em cima do porífero. E o sistema nervoso é feito por aneuromiriários, que é um sistema nervoso muito simples. Mesmo porque ele não vai expressar nenhum tipo de movimento, nenhum tipo de ato reflexo fixado no substrato. Tranquilo, galera? Então aqui, olha. Citei para vocês 6 sistemas que são ausentes, né? Sistema de digestório, sistema de respiratório, nervoso, excretor, circulatório de revestimento, eles são ausentes. O que é que ele vai ter? Células específicas para executar aquela determinada função. Vamos praticar? Vamos colocar em prática aquilo que nós já aprendemos. No nosso livro, eu vou citar para vocês acredito que seja terceira questão e a 5ª questão do nosso livrão. Olha o que diz. 2 estudantes de biologia encontraram no mar da próxima praia um organismo nunca visto antes, mas seus conhecimentos prévios sustenta que ele poderia ser um porífera ou um urocordado. Como eles devem proceder para decidir a qual grupo pertence aquele organismo? Lembra lá da escala filogenética? À medida que ele vai subindo na escala dessa árvore, esse grupo vai conter sistemas específicos. Você está vendo que aqui em porífera você não vai ter um sistema digestório completo, né? Boca, estômago, intestino e ânus. Você vai ter células específicas que realizam aquela função. Então, olha o que acontece. Para decidir qual é a diferença entre... O foco dessa questão é justamente para você decidir a diferença entre porífera e urocordado. Você vai ter verificação se é uni ou pluricelular, verificar se é um procarioto ou eucarioto, descobrir se ele é séssil ou se desloca no substrato. Séssil é se ele é fixo. Descobrir se ele é predominante aquático ou terrestre, verificar se possui tubo digestivo. Então, olha só. Verificar se ele é uni ou pluricelular, obviamente que todos dois serão. E o objetivo dessa questão é justamente diferenciá-los, né? Eles não serão uni, eles serão pluricelular. Essa nomenclatura está correta, mas a outra não. Verificar se ele é procarioto ou eucarioto, obviamente, como não se trata de bactérias, eles serão somente eucarioto. Descobrir se eles são sésseis ou se deslocam no substrato. Os dois grupos, né, principalmente porífera, é muito séssil, ele é muito fixo no substrato. E então essa descartaria. Descobrir se ele é predominante aquático ou terrestre. Porífera, o grupo porífera é predominantemente aquático. Então isso descartaria urocordado. E verificar se possui um tubo digestório. Então, a que mais diferenciaria os dois é justamente a presença desse tubo digestório. Ok, gente? Então, o urocordado, com certeza, ele vai ter um tubo digestório. Já porífera não vai ter.
Deixa eu apagar aqui. Leia a tira a seguir, que ilustra os dilemas alimentares na vida de uma esponja do mar. Vamos para a charge. Eu vou ler aqui no livro, que a minha imagem não ficou legal. Olá, sou uma esponja. A água do mar passa constantemente através de mim. E assim mesmo, é assim mesmo que me alimento. É claro que eu preferiria um hambúrguer com fritas. O desejo da esponja do mar, expresso no último quadrado, não pode se realizar. Na evolução dos metozoários, a aquisição fundamental que possibilitou a digestão de macromoléculas, a qual não está presente na esponja, é o... Então, por que a esponja do mar não conseguiria comer aquele delicioso hambúrguer com fritas? Será porque a digestão é intracelular? Ele apresenta celoma, blastoporo, a diferenciação celular ou é uma cavidade digestiva? Então, digestão intracelular ele realmente faz, celoma, mas ele não conseguiria justamente por não ter um sistema digestório. Celoma ele não vai ter, blastoporos ele não vai ter, diferenciação celular, obviamente que ele vai ter algumas diferenciações celular, mas o foco dessa charge é justamente entender o quarto quadradinho aqui, e ele não pode realizar essa digestão porque ele não vai ter uma cavidade digestiva. Ok, gente? Então, eu espero ter contribuído para a nossa aula de hoje. Dúvidas? É só nos chamar. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula.